Oi, oi, gente. Estamos aqui para mais um quadro Aprendendo História com, onde eu escolho filmes, jogos, animes e aquelas coisas que a gente assiste para se divertir, mas acabam possibilitando a gente a aprender história também. E se você está na fase do Enem, pode te ajudar também com o repertório cultural para a redação. E o que eu escolhi hoje será? Eu escolhi esse filme que se chama Uma História de Amor e Fúria. Você não pode dar opinião sobre o cinema brasileiro, nem dizer que ama, nem dizer que odeia, se você não conhece esse filme. É uma animação de excelente qualidade, de direção do Luiz Bolognese, que é o mesmo cara que dirige o documentário Guerras do Brasil, que é também sensacional. São 5 episódios que valem muito a pena de serem assistidos. E esse filme aqui, gente, eu assim descobri ele tarde e me apaixonei. Agora todo ano eu passo para os meus segundos anos do ensino médio. Aí eu passo para todas as turmas, então eu já decorei todas as falas do filme, já até enjoei dele, mas não tem como negar que é excelente. Esse nome, Uma História de Amor e Fúria, eu não acho que representa bem o filme. Quando eu falo para os meus alunos que vou passar, mesmo eles não conhecendo, eles já acham que o filme não vai prestar. Tipo, lá vem um romance sem graça, filme de professor, mas depois eles acabam se surpreendendo e reconhecendo a grandiosidade desse filme. Tá? E sobre o que é, afinal de contas. Né? Esse filme conta a história de Abeguar. Lembrando, gente, que vai ter bastante spoiler aqui. Eu vou contar do começo ao fim do filme. Então, se você não quer saber o spoiler, você vai lá, assiste, depois você volta aqui para assistir o vídeo, tá? Mas o filme ele conta a história de Abeguar e Janaína, que são dois indígenas tupinambás que eles morrem. E logo no começo do filme, inclusive. Só que eles morrem e reencarnam. E isso acontece várias vezes. E cada vez que eles reencarnam, eles estão em um contexto histórico diferente. E são contextos históricos reais. Então você assiste a história dos dois personagens, ao mesmo tempo que vai aprendendo sobre esses contextos históricos brasileiros. Né? E o primeiro é a conquista do Brasil, depois eles passam também pela balaiada, que acontece durante o período regencial brasileiro, depois pela ditadura militar, e por fim, não é um contexto histórico, porque ainda não aconteceu, mas é um futuro distópico. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses contextos aqui para vocês a partir do filme. Né? Então, o primeiro é a conquista do Brasil, e já ali ele mostra várias características da cultura indígena. O protagonista, o Abeguar e a Janaína, eles são tupinambás, e é mostrado no filme que esses tupinambás tinham uma rivalidade com os tupiniquins, mostrando para nós que os indígenas não eram um grupo unificado quando eles moravam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Cada etnia tinha sua língua, sua cultura, e muitas vezes esses grupos entravam em choque entre si, disputando ali território e tendo até mesmo um valor simbólico dessa guerra, né? De ter o diferente para você poder afirmar o eu, a sua singularidade dentro daquele cosmos, dentro daquela realidade interpretada por esses povos indígenas. E ali o filme mostra isso, tá? Mostra essa rivalidade e mostra, inclusive, que os tupinambás praticavam a antropofagia, que é o canibalismo, mas não no sentido ali só de você matar a fome, né? Não era esse o propósito principal. E sim um sentido simbólico, de que você se alimentava dos seus inimigos e adquiria ali meio que uma mana, um XP, né? As características daqueles indivíduos digeridos iriam fazer parte das suas e você se tornaria um guerreiro mais forte. E o filme retrata isso. Inclusive, eles mostram que os europeus se aproveitam dessas rivalidades e acabam se aliando aos indígenas para poder ajudá-los a combater os seus rivais. Só que eles se aproveitam disso e acabam depois praticando a escravidão e, e não respeitando esses acordos com os indígenas. Inclusive, nessa parte da antropofagia, ele deixa bem claro que eles não gostavam da carne dos brancos, porque os brancos apresentavam a Iangá, representavam a Iangá, que é meio que a maldade ali no mundo deles. Então, era mais interessante você digerir a carne de um indígena que tinha alma nobre, alma de guerreiro, do que dos brancos que eram impuros.
E ali mostra como os tupinambás se aliaram aos franceses e os tupiniquins se aliaram aos portugueses. Mas no final, né, os portugueses acabam vencendo e escravizando esses indígenas, inclusive as crianças e as mulheres, como mostra nessa cena aqui de baixo, neles participando das plantações de cana-de-açúcar. Então é uma excelente aula de história para entender pelo menos uma parte desse contexto de conquista do Brasil pelos europeus. Tá? E a cena de quando os portugueses encontram o Abeguar e a Janaína é muito emocionante. Tem que assistir para entender. Depois, né, que acontece então essa mudança de contexto, essa reencarnação, o Abeguar ele se reencarna no Manuel Balaio, que é esse personagem que eu trouxe aqui para vocês. E esse é um episódio histórico também, que é a balaiada, que acontece lá no período regencial, durante o período imperial brasileiro. Tá? Então você tem lá a independência do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro I abdica do trono, e aí surge o período regencial. Nesse período regencial não tem imperador, só os regentes. E é um período de muitas rebeliões, que dificulta a vida aí dos vestibulandos, decorar todas elas. E uma delas é a balaiada, que acontece ali na província de Maranhão. Né? E ali mostra esse contexto de escravidão. Aqui eles vão focar na escravidão dos negros, mas ainda havia escravidão indígena. A escravidão indígena sempre existiu. É claro que, com o tempo, a escravidão negra foi se tornando proporcionalmente maior, mas é focado nessa família do Manuel Balaio, com a Janaína. Eles têm 2 filhas, e aí eles vivem numa casinha simples, eles produzem balaios para vender na feira de Caxias, que é uma cidade maranhense, e ali ele vive a vida dele fazendo essas vendas. Só que o que acontece? Existem os quilombos ali, os fugitivos, e eles acabam ajudando esses fugitivos, né? Dando mantimentos para eles, escondendo eles. E o governo acaba suspeitando disso, meio que os policiais ali, os guardas, né, que trabalhavam para o governo, vão até a casa do Manuel Balaio, e aí acontece uma das cenas mais pesadas do filme, muito tristes, que esse líder do governo acaba abusando da filha do Manuel Balaio. E isso é muito pesado de assistir, mas a gente sabe que isso acontecia. Né? E aí o Manuel Balaio fica revoltado com isso, obviamente, né? E acaba organizando essa revolta para tomar o poder lá de Caxias. E isso aconteceu de fato, inclusive esse personagem é baseado em um personagem histórico real, em um sujeito histórico real, que se junta inclusive com outros sujeitos históricos que são mencionados no filme, tá? Como, por exemplo, o Cara Preta, que é o Raimundo Gomes, também o Negro Cosme, que era um líder quilombola. Né? Então é mostrado esses personagens e é muito interessante ver eles tomando o poder e tendo ali, ainda que de forma temporária, uma felicidade ali, comemorando a sua vitória, mas o governo regencial acaba contratando um outro sujeito histórico muito famoso, que é o Duque de Caxias, né? Ele acaba sendo condecorado Duque de mais tarde, mas é esse sujeito histórico que é contratado para conseguir combater a rebelião. E, infelizmente, a história, né, acaba tendo a derrota desses revoltosos. E aqui mostra a cena deles depois que eles tomam Caxias, né, eles comemorando com as armas ali. E aqui embaixo aquela elite, né, de homens brancos, políticos, poderosos, fazendeiros, tramando ali para acabar com ela. E aí tem uma frase icônica, até coloquei aqui frases icônicas, que é dita quando o governo consegue vencer os revoltosos, e o Abeguar está narrando a história, e eles falam, né, fizeram muitas estátuas para o herói pacificador, que é o Duque de Caxias, conhecido como patrono do exército brasileiro. E aí ele continua, meus heróis nunca viraram estátuas, morreram lutando contra os caras que viraram. Ou seja, a história ela sempre conta a história do lado dos vencedores, são eles que estão vivos para fazer seus monumentos, suas estátuas e impor a sua versão da história.
Então, essa frase aqui, se você conseguir lembrar, é uma frase aí, não vai colocar a palavra icônica no Enem, né? Mas é uma frase de efeito e muito interessante da gente problematizar. Quando você pega na sua cidade, provavelmente tem rodovias, tem órgãos públicos e são os nomes desses caras que foram considerados heróis, mas para aqueles que estavam no poder. Porque, na verdade, eles se utilizaram desse poder para perseguir outros grupos muitas vezes, né? Como é o próprio caso aqui do Duque de Caxias, né? Muitas cidades têm a Avenida Duque de Caxias, que é isso, de um cara que matou lá pessoas negras para conter a revolta das pessoas que queriam sua liberdade, que queriam ter uma vida melhor. Né? Então, a história é dessa forma. Se você pega aqui Cuiabá, de onde eu falo, tem as avenidas, né? Tem a Avenida Miguel Sutil, que foi um bandeirante, né? Tem o nome da Câmara dos Vereadores, Pascoal Moreira Cabral, que também foi um bandeirante. Tem uma escola que é Médici, que é um dos líderes da ditadura militar. Então veja que a gente continua homenageando essas figuras dominadoras, conquistadoras, e não os sujeitos que foram ali perseguidos, oprimidos e que também contribuíram para a nossa história. E aí depois, gente, eles são derrotados de novo, né, e acabam reencarnando na ditadura militar. E a Janaína vira ali uma revolucionária com a arma na mão. O Abeguar também. E eles até assaltam um banco, né? Só que aí, quando o pessoal tá com medo, eles falam, isso não é um assalto, isso não é um assalto. A gente tá aqui para proteger vocês da ditadura. Os bancos roubam vocês, então esse dinheiro é para a causa revolucionária. E então é muito interessante, né, mostrar essa resistência armada mesmo à ditadura, mas eles acabam sendo pegos e é mostrado também como o governo militar se utilizava da tortura para combater ali as pessoas que criticavam a ditadura. Então o Abeguara é colocado aqui no pau de arara para tomar choque. Né? E aqui o que acontece? Eles são pegos, né, acabam sendo presos, mas acontece o período de redemocratização, ali na transição, né, na verdade, na abertura, na distensão, né, na abertura política do governo ali, e o Abeguar acaba sendo solto e ele vira professor. E sendo professor, ele acaba também falando uma frase que eu já vi até várias páginas do Instagram postar, que é essa aqui, ele está dando aula lá para os alunos dele, né, que são alunos de uma escola na periferia, e ele fala, ninguém nasce na miséria porque Deus quer. O que a gente vive é resultado do que aconteceu no passado. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. Eu quase choro, né? Falando, nossa, eu passando essa frase para os meus alunos, eles vão super entender, os alunos lá dormindo não estão nem aí, né? Mas assim, é uma frase muito boa, né? Que está tentando explicar para aqueles alunos da periferia que a pobreza deles não é natural, não foi Deus que quis, não é eles que escolheram, não foram os pais deles, mas é resultado de um processo histórico, de decisões que foram tomadas antes mesmo deles nascerem. E essas decisões, elas favorecem determinados grupos e prejudicam determinados grupos. E muitas vezes a gente nasce como membros desses grupos que foram explorados, que foram oprimidos, e a gente não se dá conta disso. Acho que tudo é uma questão de esforço, de vontade divina, e esquece que não, são decisões humanas, políticas, que se a gente aceitar, as coisas nunca vão mudar. E aí essa parte também é muito boa, gente. Essa parte é a única que não é histórica, porque está tratando do futuro, né? Então a ditadura pega eles lá e eles sobrevivem, né, e acabam reencarnando lá no futuro, e aí aparece 2096. Então agora já é assim, ficção do autor tentando imaginar como que vai ser o futuro, tendo por base tudo que já aconteceu no passado. Né? E aí o futuro é no Rio de Janeiro, ele fala, o Rio de Janeiro se tornou um dos lugares mais seguros do mundo. Imagina, gente, o Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque é tudo privatizado. Então as empresas estão dominando tudo, inclusive o consumo de água. Né? E aí as pessoas mais ricas elas têm acesso à água potável. E as pessoas mais pobres têm que tomar água poluída, né? Meio que do esgoto dos ricos ali.
E os ricos, eles têm dinheiro, então eles contratam milícias privadas, né? Uma polícia privada. Seria ali o auge do capitalismo, né? Você tem segurança só se você pagar por ela, né? Você vai lá e contrata a polícia para ela proteger só você, diferente do Estado, que é pago também com imposto, mas pelo menos teoricamente tinha que proteger todo mundo, né? E aí mostra esse grupo de crianças ali, a bola deles cai na água e eles vão pegar essa bola, mas eles não estão autorizados a mexer naquela água. E aí a milícia identifica eles como ladrão de água e fuzila eles ali. Né? É bem chocante esse começo desse futuro. E aparece o Abeguar e a Janaína. O Abeguar, ele renasce como um milionário. E meio que ele tá cansado. Ele fala assim, eu não aguento mais lutar, gente. Em todas as encarnações eu lutei, eu perdi. Dessa vez eu quero ser milionário e quero que o resto da população se lasque. E a Janaína, gente, ela acaba indo pro job, coitada, né? Nesse futuro aí, a forma que ela encontra de sobreviver é indo pro job. E ali no job, o Abeguar ele fica contratando ela, né, para ter relações amorosas ali com ele. Mas tem um cliente dela que contrata e que ela sai, fala, tô indo, tem outro cliente, ele fala, não, mas eu quero que você fique comigo, eu te pago o dobro. Dela, não, hoje é o dia mais importante da minha vida. E aí esse cliente é o dono da Aquabras, que é essa empresa que privatiza a água. Ela vai para a casa desse cara e ali tem um aquário assim gigante, né? Ela fala, nossa, quantas famílias dariam para você para serem abastecidas, né? Que poderiam beber essa água. Ele fala, umas 30 mil. Ou seja, só o aquário dele daria para 30 mil famílias beberem água. Isso me lembrou muito aqui a realidade, tá? A realidade aqui de Cuiabá e Várzea Grande. Várzea Grande é meio que uma cidade metropolitana aqui de Cuiabá, né? Uma cidade grande que fica na região metropolitana de Cuiabá e vive faltando água ali. Então, volta e meia, corta a água porque acaba. Só que existem lugares aqui que tem muita água. Inclusive, um deles é um lugar de luxo, que tem uma piscina gigantesca, que os ricos alugam ali para ficar. Então, eu lembrei muito disso, né? Alguns têm muito e outros não têm nada. Só que, na verdade, a Janaína, ela foi lá para dar um golpe nesse cara, né? Então, ela rende o cara para tramar ali um golpe e a mídia acaba pegando isso e o Abeguar fala, poxa, a Janaína está lutando até hoje. Então, ele vai lá lutar também contra essa desigualdade. Né? Então veja como o filme aborda diferentes contextos históricos, a gente aprende história e ele passa uma mensagem, né? Assim, geralmente os adolescentes eles ficam presos à historinha ali do romance, né? Eles ficam mais apegados a esses detalhes e esquece de fazer uma análise crítica, de pegar o contexto histórico, né? E não tem problema você se apegar ali à ficção, mas você como uma pessoa que está estudando para o Enem, que está se tornando adulto, você tem que aprender também a ter esse olhar crítico sobre as mídias, né? Pegar ali as referências, tá, gente? Então ele passa uma mensagem pra gente, né? Em toda época existe uma desigualdade, existe um conflito de interesses, existem grupos sociais que estão lutando por poder e alguns acabam dominando os outros e explorando esses outros. Essa é a mensagem que o filme passa. E até no futuro isso provavelmente vai se repetir. Ok? E aí a crise ambiental, né? Ela não vai acontecer igual para todos. Né? Os pobres vão se lascar, mas os ricos vão dar um jeito de reservar aquela água potável para eles. E aí, então, você pode usar esse filme para temas do Enem que estejam relacionados à desigualdade social, à desigualdade racial e à exploração econômica. Tá? E aí vamos aqui, então, nesse filme eu fiz 2 parágrafos, tá? De exemplo para vocês usarem no Enem. Claro que você tem que analisar o tema do Enem, ver se esse repertório dialoga com ele e fazer as devidas adaptações, tá, gente? Então, o filme brasileiro Uma História de Amor e Fúria, do diretor Luiz Bolognese, retrata a história dos indígenas tupinambás, Abeguara e Janaína. Após serem assassinados pelos portugueses, eles reencarnam em diferentes contextos históricos, como a balaiada, a ditadura militar e, inclusive, no futuro.
Em todos os períodos, os personagens lutam por direitos sociais e acabam sendo derrotados. Apesar da derrota, o filme nos permite refletir sobre o contexto de exploração econômica e política que se repetem na história. E aí você vai relacionando com o contexto, com a temática que o Enem te solicitar. E uma outra forma que eu vi, que eu pensei, quer dizer, trazendo quase igual, mas focando mais nesse contexto de futuro, tá? Então, o filme brasileiro, uma história de amor e fúria, do diretor Luiz Bolognese, retrata a história dos indígenas Tupinambás, Abeguara e Janaína, até aqui tá igual, né? Após serem assassinados pelos portugueses, eles reencarnam em diferentes contextos históricos, como a balaiada, ditadura militar, inclusive o futuro. Até aqui tá igual. Aí aqui eu mudei um pouco. Ó. Simulando o Rio de Janeiro, em 2096, mostra a escassez de água potável e a privatização desse recurso natural, onde milícias particulares protegem ricos enquanto os pobres vivem em condições insalubres. O filme permite-nos refletir sobre como a crise climática impacta de forma desigual as diferentes camadas sociais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe com seus amigos e deixem suas sugestões também de filmes, séries, animes que vocês querem ver analisados aqui no meu YouTube. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.